Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Na continuidade dos tops dos jogos do ano 2023, hoje vou falar aqui dos jogos que eu mais gostei de jogar em modo multijogador. Ou seja, jogos que eu gostei de jogar com outras pessoas, ou seja, muito relacionados aqui com as interações humanas e com os grupos e as pessoas diretamente com quem interagem nos jogos, e aqui, obviamente, para salientar este potencial de interação e este potencial de gerar experiências enriquecedoras que partem daquilo que são as nossas relações com os outros e com o sistema de jogo. Portanto, estes foram os jogos que eu mais gostei de jogar. Não é o top dos meus jogos preferidos ou dos jogos que eu mais gostei ou que eu achei mais interessantes de 2023, mas dos jogos que eu gostei de jogar em 2023, e vou excluir aqui então os jogos de 2023. Uma grande confusão. Então, o top dos jogos que eu mais gostei de jogar, que não são jogos que vão entrar depois no top dos melhores jogos de 2023. Disse muitas vezes 2023, portanto espero não estarem confundidos, uma vez que estamos em 2024. Portanto, para isso à parte, então vamos começar aqui com o top 12. E o meu número 12 é o Grand Austria Hotel, porque para mim continua a ser provavelmente o melhor jogo para jogar a dois, especialmente quando temos jogadores que apreciam mais jogos europeus. O nosso jogo preferido, aqui meu e da minha esposa, para jogar a dois, continua a ser este. Nem sequer estamos a jogar com expansões, porque o jogo tem uma elevadíssima rejogabilidade. É sempre diferente, uma vez que as cartas e os contratos e os objetivos, isto muda sempre. Curiosamente, não experimentei ainda a expansão, ela até já está disponível, porque, pelo que eu me apercebi, não foi devidamente integrada com a primeira edição do jogo, que é aquela que eu tenho. O que faz com que algumas cartas, especialmente um dos recursos, penso que é o castanho, não tem uma correspondência exata com a primeira edição. Logo, eu não sei se isto não vai estragar a experiência de jogo, e não sei, então estou a pensar se compro até uma nova edição para poder então jogar também com a expansão. Isto ao ponto do que eu gosto do jogo, portanto estou disponível para isso, mas vamos ver. Depois, o 11º que eu gostei de jogar este ano, mais gostei de jogar, foi As Ruínas Perdidas de Arnak, ou The Lost Ruins of Arnak, porque foi das melhores experiências que tive com a minha filha. Portanto, isto aqui, os dois primeiros jogos aqui numa relação muito direta com a família. Porque, para quem conhece o jogo, sabe que já é um jogo de uma complexidade já considerável, já estamos a falar aqui de um jogo de tabuleiro moderno que entra aqui no standard daquilo que é complexidade média ou média já a tender para o pesado. O jogo, para mim, continua a ser muito interessante, tem esta combinação da alocação dos trabalhadores e da gestão de baralhos, portanto, isso são normalmente dois mecanismos que eu normalmente gosto dos jogos, quando eles estão bem implementados, que é o caso, e é um jogo que ela gostou também muito de jogar. E é, para além de ser um bom jogo a solo, é um bom jogo para jogar a dois. Portanto, o jogo tem proporcionado que eu tenha com a minha filha experiências de um jogo que se assemelham àquilo que eu tenho com a comunidade. Portanto, excelente. O que é que se podia esperar mais de um jogo em ambiente familiar que nos dê... o que é que poderíamos mais esperar de um jogo em ambiente familiar que nos possa dar o tipo de experiências, a qualidade das experiências que nós temos entre a comunidade de gamers e de jogadores. Portanto, Ruínas Perdidas de Arnak entra muito bem aqui, adorei e com certeza vou continuar a jogar. E a vantagem é que existe a versão portuguesa aqui pela Devir, e provavelmente muitos outros jogos, se existisse também a versão portuguesa, seria mais fácil entrarem aqui no top 12. Depois, o outro jogo que eu gostei também muito de jogar foi o Isle of Skye. É um jogo do Alexander Pfister, um dos jogos mais pequenos e simples daquilo que ele vai produzindo e foi produzindo nos últimos anos, embora tenha já alguma complexidade. O jogo é muito fácil de montar, é muito fácil de levar à mesa, é fácil de apresentar a outros jogadores, e eu joguei este jogo em contextos que não eram propriamente de gamers ou do hobby, por exemplo, nas férias, em alguns encontros, em algumas atividades. Porquê? Porque é relativamente fácil de explicar, é fácil de introduzir a novos jogadores, joga-se relativamente rápido, ou seja, numa hora conseguimos jogar aquilo, dando-nos experiências interessantíssimas. Eu adoro o sistema em que estamos a estabelecer preços e então interagir muito diretamente com os outros sem ser através de ataques diretos. Aqui, claramente, isso acontece, isso funciona e é um prazer ver o nosso território a crescer, interagir, as sinergias
e as pontuações que nós podemos retirar daquilo que é a nossa concepção do espaço. Um jogo que também é espacial, sobre território, que é uma coisa que me agrada também particularmente. Portanto, este jogo continua a ser para mim excelente, mesmo na sua versão base, mesmo sem as expansões. Consegue-se comprar barato, é realmente uma maravilha, para mim, uma maravilha de design. Portanto, continuará sempre a ser um jogo que eu vou ter aqui muito perto, sempre para ter disponível, e é um daqueles que eu me lembro sempre como um jogo ali dentro de uma hora para introduzir a estes jogos mais económicos, mais profundos, sendo um jogo relativamente simples. E também gosto, obviamente, da arte do jogo, eu gosto da arte do Clemens Franz, portanto, bate aqui em várias dimensões. O outro jogo que eu gostei muito de jogar, normalmente era um jogo que acaba muitas vezes a rematar a noite de jogos. É o Modern Art. Para mim, provavelmente o melhor jogo de leilões, pelo menos dos que eu conheço, né? Também não conheço tudo, obviamente, mas dos melhores jogos de leilões feitos até hoje. Muito interessante, tem muitos tipos diferentes de leilões, aliás, usa praticamente quase todos aqueles que é comum nós podemos ver num jogo. Tem uma dinâmica e uma interatividade muito interessante entre os jogadores, obriga-nos realmente a fazer cálculos e obriga-nos a alguma quase manipulação também dos outros através dos leilões, e tem também um tema da história da arte e da arte, que é uma coisa que também me diz alguma coisa. Portanto, muito interessante, rápido, relativamente fácil de explicar, mas não muito fácil de dominar. Modern Art, excelente jogo, quase com filler, mas não é bem um filler, não é bem um jogo daqueles que às vezes aparenta ser rápido e simples. Apesar de ele poder ser rápido, não é, e poder ser simples, jogar bem é complexo. Mas excelente jogo do Reinier Knizia, para mim uma maravilha do game design. Então a seguir, o que eu mais gostei de jogar foi o Carnegie. Carnegie para mim o número 1 do ano passado, e nem sempre existe a possibilidade de repetir jogos que nós jogamos no ano anterior, e o Carnegie foi um deles, e sempre que eu voltava a jogar, porque por vezes passava um certo tempo entre as últimas partidas, ficava sempre a pensar, bem, que maravilha como isto está feito, isto é realmente gratificante, o modo como nós planeamos a nossa empresa, até a própria dimensão espacial, o modo como ocupamos o território, sempre na perspectiva de que vamos interagir com os outros, que nos vão libertar espaços para nós podermos ter o rendimento para continuar a reinvestir, também numa corrida aos contratos, que também é interessante, porque depois depende como é que nós vamos montando a nossa empresa. Portanto, todas essas coisas muito bem alinhadas numa produção lindíssima, de um autor que eu gosto muito, que é o autor também do Troyes. Portanto, um daqueles jogos que eu acho que vai se tornar um clássico, e não poderia recomendar mais. É sempre bom quando vemos os jogos atingirem o auge e depois a continuarem mais ou menos lá. Depois, o outro jogo que eu gostei também muito de jogar, tento sempre, de vez em quando levá-lo à mesa, foi o Pax Pamir. Sempre tão interessante. É daqueles jogos em que nós, mesmo que estejamos a perder, temos interesse naquilo que está acontecendo na mesa, porque pode haver reviravoltas. Nós, mesmo estando não numa posição de domínio, podemos influenciar os outros para tentarmos reequilibrar todo o jogo, num jogo que vive do seu caos, maravilhosamente bem construído, maravilhosamente bem implementado do ponto de vista estético, gráfico e do produto. Portanto, qualquer coisa que é sempre também quase um clássico, qualquer coisa que se tenta levar também sempre à mesa quando temos o grupo certo, que sabe bem as regras e que está disponível para entrar aqui numa interação quase caótica e com alguma quase violência também, mas naquilo que é a simulação de um contexto político complexo, que historicamente situado, e realmente também é uma maravilha. Depois, a seguir, Secret Hitler, das experiências também mais hilariantes e cómicas do ano também. Joguei também em vários sítios, com máxima contagem de jogadores, com o grupo certo é maravilhoso, com as pessoas em que começam a fazer um pouco do roleplay, é mesmo realmente fantástico, e das experiências que eu recomendo que se jogue e que se tente fazer sempre que se tem um público com estas condições. Temos que atender a algumas sensibilidades políticas, realmente as pessoas têm que entrar neste mundo, nesta quase simulação de espírito aberto, e para viver o máximo. Portanto, com o grupo certo, este jogo quase party game, este jogo de bluff, de dedução, de engano, de ataque, de simulação, acaba por ser também muito interessante. Um dos melhores jogos para mim dentro desta categoria, e que é claramente um daqueles que durante o ano vou tentar jogar sempre que possível. Depois, o grande clássico, Brass, especialmente o Brass Birmingham, mas o Lancashire também é muito interessante. É sempre bom jogar isto. Anda sempre ali entre o meu número 1, 2, 3, dos jogos preferidos, portanto é sempre qualquer coisa que eu quero muito jogar,
não passa de moda, é sempre muito interessante, continua a ser muito bom, independentemente das coisas que vão saindo, e vão saindo cada vez mais jogos inspirados no Brass, mas que eu acho que não ficam e não são tão bons quanto o próprio Brass. Portanto, eu acho que se justifica perfeitamente ser o número 1, não que ser o número 2, 3, 4, 5 ou 10 do Board Game Geek seja assim tão relevante, porque todos os jogos que estão, eu diria, do 500 para cima têm qualidade quase indiscutível. Portanto, claramente um clássico que se mantém aqui sempre no top. Depois entramos aqui nos jogos mais interativos. Outro jogo que eu adorei jogar e gosto sempre é o Western Legends, pela liberdade que dá, pelos papéis que podemos assumir, pelas interações, pelos mini-jogos dentro dos jogos, em que eu considero aqui um mini-jogo quase a interação direta entre uma pessoa ou outra, e a forma como vamos criando esta narrativa emergente deste jogo que é um caixa de areia, que se passa num western, no oeste dos Estados Unidos. Vamos partir desse princípio, pelo menos a narrativa é tipificada para essa suposta ficção narrativa, e é sempre muito interessante. Não é propriamente muito difícil de jogar. Se tiverem um jogador que domine muito bem o sistema de jogo, rapidamente consegue pôr 6 pessoas a jogar, que eu acho que é quando o jogo brilha, se os jogadores não tiverem muita paralisia de análise, muito tempo de espera. É bom quando o jogo é fluido e rápido, porque é quase como se estivéssemos a assistir a uma narrativa, um filme interativo em que nós somos agentes dessa ação e dessa mudança de estado. O outro jogo que eu adorei também jogar foi o Dune, aqui o Dune clássico, o Dune de 79 reimplementado na versão de 2019. Jogámos, eu penso que só joguei mesmo na Lariacon e foi maravilhoso. Eu acho que toda a gente que jogou aquelas partidas, pelo menos onde eu estive, ficou com o jogo na memória. De certeza que vou conseguir arranjar grupo para jogar novamente na Lariacon ou noutra convenção em que aquelas pessoas que já conhecem o sistema de jogo estão disponíveis, porque o jogo é incrível, tem situações memoráveis que não nos esquecemos. É preciso estar preparado para o caos, preparado para vamos para onde o jogo nos levar. Claro que temos a nossa agência e a nossa possibilidade de influenciar, mas também estamos sujeitos a imensas incertezas, mas que eu acho que num jogo desta natureza é perfeitamente aceitável, é desejável, porque é fonte da surpresa e da novidade, daquilo que é um grande plano que acaba por ser construído pela participação das pessoas num universo muito bem definido, como é o universo de Dune, em que tudo faz sentido naquele contexto, e mesmo que sejamos massacrados, faz sentido naquela lógica, e a experiência é estranhamente interessante. Depois o meu número 2 foi o Arquipélago, que é um jogo que eu tenho muita pena de não ir mais à mesa. O Arquipélago leva e aborda o tema muito sensível e muito pertinente da colonização, abordando e criticando diretamente esse tema. Aliás, algumas pessoas dizem que faz apologia, e eu acho que faz exatamente o contrário. Critica-o, aborda-o, toca com o dedo na ferida, e nós somos agentes desse mau princípio de desenvolvimento. E vemos o nosso papel nesse contexto acaba por nos despertar emoções e experiências que provavelmente não teremos noutro jogo. É o que resulta de quando nós conseguimos criar contextos e ficções narrativas com impacto e com relevância. Neste caso, eu adoro o jogo também pelo sistema do mecanismo traidor, porque nós nunca sabemos se existe alguém que quer realmente a independência das colónias. E isso alimenta tanto e dá tanta riqueza ao jogo, e Arquipélago para mim é excelente. O joguei, penso que consegui jogar 2 vezes este ano. Tenho pena de não poder jogar mais, é também um jogo que exige bastante dos jogadores, preparação. O jogo não é propriamente simples e é preciso jogar várias vezes para ter plena consciência de tudo o que se pode fazer. E o jogo, para mim, é sempre excelente, espero também poder jogar em breve. E, número 1, o jogo que eu mais gostei de jogar foi o Root. Jogamos quase sempre, pelo menos uma vez por mês, e de todas as experiências que tivemos foi sempre bom, mesmo quando perco desgraçadamente, quando sou aniquilado e destruído, mas acima de tudo, tendo em conta também o meu perfil de jogador, que normalmente é um perfil a tender para a exploração, eu adoro ver o que acontece quando certas coisas são desencadeadas, quando se contribui para que certas coisas aconteçam. E eu adoro isso no jogo, essas interações, essas semi-alianças, essas mudanças de estado de jogo, esses conflitos, mas essas sinergias que podem ser de colaboração também, os vários modos como nós temos para poder implementar as nossas estratégias. Eu acho que é incrível, especialmente quando começamos a explorar todas as fações que o jogo tem, já são muitas, e penso que há jogo há jogo inesgotável aqui no Root, e continua a ser o meu número 1, número 2, número 3, por aí fora, sempre
sempre disponível para o jogar. Especialmente com o grupo certo, porque ainda torna mais interessante. Aliás, todos estes jogos que eu falei aqui hoje relacionam-se muito com as pessoas com quem foram jogados. E isso é uma das mais-valias destes jogos, é o seu potencial para transformar aquilo que é um sistema de jogo interessante, quando, com os jogadores e no contexto certo, gera experiências maravilhosas. E pronto. Então pronto, estes foram os jogos que eu mais gostei de jogar em modo multijogador em 2023. Como sempre, fico também curioso para saber quais os vossos, para que podemos continuar o debate e a discussão e possamos, se calhar, por vezes, conhecer novos jogos, ou jogos que nós já conhecemos, mas não sabemos que podem proporcionar um certo tipo de experiências. Então vá, obrigado. Deus!